Olá a todos, sejam então bem-vindos a mais um vídeo do canal Carcassonne e hoje temos para vos falar de uma pequena extensão que vem dentro de uma expansão maior, que é número 6, que é a expansão do Rei, do Ladrão e dos Consortes. No fundo é esta expansão aqui, que no fundo já saiu com a nova, no fundo com o novo design também, que tem no fundo este símbolozinho aqui que indica os elementos que fazem parte desta extensão, mas vamos hoje falar-vos apenas de dois elementos muito simples, que são aqui os elementos do Rei, deste lado, e do Ladrão. No fundo, são duas peças que não se vão juntar às peças habituais, porque elas não têm esta parte aqui da base, de fundo, não é? Normal desta peça, elas vão ficar de parte e no fundo vão dar sobretudo pontos, elas são importantes porque vão dar pontos no fim do jogo. E nós vamos fazer aqui uma pequena simulação entre os jogadores vermelhos e os jogadores azuis, vamos ir pondo aqui umas peças e vamos explicando a mecânica, como é que de facto estas peças aqui vão funcionar. No fundo vocês estão a ver que existem dois marcadores de cada um deles, isto é o marcador do Rei, que é igual aqui a esta peça, e este é o marcador do Ladrão, que é igual aqui a esta, e que depois vão ser usadas, digamos, durante o jogo. Vamos aqui simular então uma pequena partida, temos aqui por exemplo a peça inicial, começam os vermelhos, depois temos aqui a questão dos azuis. O azul, por exemplo, pode jogar assim, passamos, por exemplo, aqui novamente para o vermelho, que fecha aqui a sua cidade e vai ganhar 4 pontos. E então o que é que acontece? Neste momento é só uma cidade em jogo e esta cidade é a maior que existe neste momento. Então o que vai significar é que quem fechar sempre a maior cidade é quem, no fundo, vai receber o marcador de Rei, que é este aqui. Significa que o vermelho fechou uma cidade com 2 peças, neste momento não há mais nenhuma, e então ele vai receber o marcador de Rei, ou seja, o marcador de Rei coloca-se na cidade, a indicar esta é a maior cidade até agora, e o jogador vermelho fica com este marcador, para ele. Passamos para o jogador azul. Por exemplo, o jogador azul pode tentar fazer... peço desculpa, vamos por exemplo fazer aqui a simulação, o vermelho volta para aqui. O jogador azul, por exemplo, pode tentar fazer este caminho. Temos aqui novamente, por exemplo, aqui, podemos dizer aqui um jogador, pode ser por exemplo aqui o vermelho, a tentar roubar esta cidade. Passamos agora para o azul, por exemplo, que pode fazer assim e colocar aqui mais um seguidor. Passamos agora para o vermelho, por exemplo, desta forma consegue fechar esta cidade. Passamos aqui agora novamente aqui para o azul, que pode pôr aqui deste lado, por exemplo. Passamos agora para o vermelho, que não tem aqui grandes possibilidades, mas pode, por exemplo, tentar fazer aqui, vamos imaginar, e ele vai colocar aqui uma peça. Ora bem, temos aqui uma estrada fechada, uma estrada pequenina, mas neste momento do jogo ela é a maior estrada, neste momento. O que significa que o marcador de Ladrão vai ser colocado nesta estrada, que foi fechada, e vai para o jogador que fechou a estrada, neste caso para o vermelho. Mas neste momento elas estão deste lado. O que é que acontece? Ao longo do jogo, os marcadores vão mudando, assim como esta peça vão mudando de mãos, porque à medida que são fechadas ou estradas maiores ou cidades maiores, o marcador passa para a mão e vai ficar no final do jogo na mão daquele que tiver feito a maior cidade, no caso do Rei, ou então a maior estrada, no caso do Ladrão. Simulando só aqui mais o jogo, tínhamos posto ali o vermelho, tinha ganho 2 pontos. Aqui, por exemplo, o azul tem aqui esta estrada bem grande também, pode, por exemplo, jogar assim. Temos, por exemplo, agora o caso do vermelho, que podia, por exemplo, tentar fechar, por exemplo, aqui deste lado, já o exemplo. Passamos, por exemplo, para o jogador azul novamente, que pode, por exemplo, temos aqui o exemplo também da cidade, mas é muito grande. Tem aqui 2 iguais, mas pode, por exemplo, talvez fazer assim. Ainda continua aqui com uma cidade grande. Passamos para o jogador vermelho, por exemplo, o jogador vermelho, vamos dar um exemplo, e termina esta cidade. O que é que acontece? Neste momento esta cidade por acaso é dos dois, mas é neste momento a maior cidade, o que significa que para já este marcador do Rei sai desta cidade e vai passar para aqui. Ela tem sempre de passar para a cidade mais recente que seja maior do que a anterior, que foi este o caso. Por acaso aqui ela não vai mudar de mãos, porque foi o vermelho à mesma e ele já a tinha. Mas se fosse o azul a fechar, só se fosse dele, se tivesse a maioria, é que receberia. Por isso, como aqui não há maioria, os jogadores ganham os pontos, mas isto ainda não muda de mãos. Vamos sempre prosseguir. Neste caso, temos aqui o caso do azul. Por exemplo, ele pode até colocar aqui, ele está quase aqui a fechar uma cidade. Passamos agora para o jogador vermelho. Ele, por exemplo, poderia jogar, vamos dar o exemplo, jogar assim, também. Fechava aqui e ganhava 2 pontos, mas tudo bem, não havia nenhuma mudança. Passamos, por exemplo, para o jogador azul. E agora veja o caso aqui do jogador azul, coloca esta peça aqui, também. Com isto ele fecha a cidade. Pronto, o que é que acontece agora?
Esta cidade tem quantas peças? 1, 2, 3, 4, tem 5 peças. Esta há pouco tinha 1, 2, 3, 4, 5. Também tem 5. Como tem o mesmo número de peças, o marcador não muda. Ele só mudaria, só sairia daqui e passaria para as mãos do azul se a cidade tivesse 6 peças. Por isso, só agora quando uma cidade tiver mais peças, mais do que 5, é que vai mudar de mãos, ou não, depende do jogador que a vai fechar. Tem sempre a ver com isso. Podíamos, por exemplo, passar aqui para o jogador vermelho, que poderia colocá-la aqui também. Vamos só ver se conseguimos ter aqui uma peça de fecho. Por exemplo, aqui o azul pode colocá-la aqui neste lado também. Aqui o jogador vermelho podia colocá-la aqui deste lado. E aqui temos aqui mais uma de caminho que pode colocá-la precisamente, por exemplo, aqui. Só fechando, vamos aqui arranjar só uma única peça, agora por acaso para o azul, para se perceber a ideia também. Por exemplo, podia ser esta peça aqui, para se perceber. E temos aqui o exemplo desta peça. Ora bem, só para recapitular, com esta peça o azul fecha a estrada. Se repararem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 9 peças, ganhava 9 pontos, por aí não há nada de especial, mas agora esta estrada já é maior que esta, é maior. Então é aqui que vai ser colocado o marcador, e claro, é o azul que a fechou que vai então receber, por isso este marcador agora passa para o lado azul. Por isso, o que significa então, no fundo, em termos de jogo, é muito simples. Sempre que uma cidade ou uma estrada são fechadas e são as maiores, no final o que acontece é que este marcador vai mudando de mãos. No fim do jogo, quem tiver este marcador, o marcador do rei, vai ganhar pontos adicionais. Vai ganhar, no fundo, 1 ponto por cada cidade que exista no terreno do jogo. Enquanto que aqui no caso do quem tiver este marcador, no final do jogo, vai ganhar 1 ponto adicional por cada estrada concluída. Só para vos dar um exemplo, se o jogo acabasse agora, por exemplo, o jogador azul que tem este marcador iria ganhar. Está aqui uma estrada concluída, está aqui uma estrada concluída, aqui está outra, e ganhar mais 3 pontos, porque no final tem mais 3 estradas concluídas. Já o jogador vermelho, por exemplo, também se o jogo acabasse agora, no final do jogo, quantas cidades estão concluídas? 1, 2, 3, ganharia mais 3 pontos também, 3 pontos adicionais. E no fundo a extensão é simples, aqui do rei e do ladrão, funciona da seguinte maneira: marcadores sempre que uma cidade ou estrada estão completas e são maiores do que uma anterior, e depois no fim ganhar pontos adicionais por número de cidades e por número de estradas. Esperemos que tenham compreendido. Já sabem, contem connosco também e acompanhem-nos no canal Carcassonne e os Segredos. Para a semana voltamos com mais conteúdos. Fiquem connosco.